Que a paz, então, do Divino Mestre e amigo de todos nós nos abençoe nesta noite de reflexões, que o nosso coração, ou que os nossos corações estejam integrados e unidos na mesma vibração de fraternidade, de paz e de luz que nos envolve aqui neste ambiente. E que a gente já se sinta sintonizado também, conectado a essa vibração natalina, a esse momento tão precioso, tão especial do ano, em que tantos e tantos corações e mentes se voltam a Jesus. E como espelhos voltados à luz, passam a refletir um pouco dessa luz também para o mundo. E por isso nós nos sentimos assim embalados por um clima de mais suavidade, de mais ternura, de mais doçura, que nós possamos então abraçar esse clima natalino e conservá-lo tanto quanto nos seja possível no coração, para que ele perdure, para que façamos de nossa vida um Natal todo dia, nesse esforço por realmente acolher a Jesus na manjedoura do nosso coração, nutri-lo e fazê-lo expressar-se através de nós. E é sobre isso que nós buscaremos refletir nesta noite, sobre o Natal, reconhecendo que, embora o Cristo seja do Natal a figura central, o Natal é composto por vários personagens. Nós poderíamos falar dos pastores, nós poderíamos falar das cortes angélicas, nós poderíamos falar de todo um contexto que prepara e que se segue a essa noite, a esse momento inesquecível para a humanidade e para todos nós os cristãos. Mas hoje nós nos propomos a falar sobre duas figuras que são, sem sombra de dúvidas, fundamentais para a vinda do Cristo à Terra, para que Ele pudesse levar adiante a tarefa tão importante, a mais importante de todas as tarefas, que é a do Evangelho. Nós não poderíamos pensar ou conceber o Natal sem refletirmos nessas figuras que ficaram ali, digamos assim, apagadas por detrás da imensa luz de Jesus, embora fossem também luzes grandiosas. Falamos, portanto, de José e Maria, aqueles que foram escolhidos pelo alto para serem os que conduziriam o pequenino Jesus, o pequenino Mestre, preparando-o para a tarefa a ser desempenhada mais adiante. Então já ficamos a pensar na estirpe ou na condição desses espíritos que se propuseram uma tarefa assim tão grandiosa e que, ao mesmo tempo, demanda tanto ou demandou tanto desses corações, como nós veremos. E buscaremos, então, meditar nessas duas personalidades, buscando aprender, aí já pelo sentido mais simbólico do texto do Evangelho, o que essas personalidades têm a nos ensinar, para que nós também, em nosso coração, como eles o fizeram, consigamos acolher, gestar e nutrir, fazer crescer o Cristo em nós. Esse sentido simbólico das personagens do Evangelho, que a doutrina espírita, nosso querido benfeitor Emmanuel, nos auxilia a enxergar, a perceber também em José e em Maria arquétipos ou padrões de virtudes e de valores que cabe a cada um de nós, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, cultivar, ou buscar desenvolver, para que o Cristo possa encontrar espaço em nós para nascer e crescer. Então, nós precisamos entender que também somos convidados a ser Josés e Marias, a fundir as qualidades desses dois espíritos em nosso ser, para que Ele possa propiciar ao Cristo interno, que em nós precisa nascer, o devido espaço, os devidos recursos de desenvolvimento. Então é nesse sentido que nós vamos conduzir essa reflexão nesta noite, reconhecendo nesses dois espíritos, nas palavras do próprio Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 121, terras de virtudes fartas. Emmanuel vai dizer que, em oposição à condição dos discípulos e dos apóstolos, que por várias vezes precisaram recorrer
ao adubo, né, aos fertilizantes das lágrimas, dos remorsos e das dores pungentes, a fim de que se tornassem terras férteis, em José da Galileia e em Maria de Nazaré, nós vemos já terras de virtudes fartas, com quem nos cabe aprender para, de fato, desenvolver esse Cristo em nós. Então essa é a nossa proposta dessa noite, é algo que temos feito ultimamente, algumas reflexões, pensando nessas personagens do Evangelho. Ultimamente conversamos sobre Barnabé, sobre Paulo, pensando neles como padrões, como referências a cada um de nós na nossa caminhada também de vivência e de interiorização do Evangelho de Jesus. E para isso nós vamos recorrer aqui aos próprios textos do Evangelho. Nós temos assim, no caso de Maria, nós temos um pouco mais de referências quanto à figura dessa mulher, né, quanto ao que fez antes e durante a estada de Jesus conosco. No que diz respeito a José da Galileia, as referências são bem mais escassas. No entanto, nós temos aí a bênção da doutrina espírita a complementar essas nossas reflexões ou essas referências, nos trazendo mais material de análise, de ponderação, para que a gente consiga fazer um desenho, para que a gente consiga traçar melhor essas duas figuras, entender os seus corações, entender as suas personalidades, entender as suas vidas, aquilo que fizeram e que foi tão importante para a história do cristianismo. Então nós recorreremos às próprias reflexões e referências que encontramos nos evangelhos, especialmente, por exemplo, no caso do Evangelho de Lucas, que, como sabemos, é um evangelho singular nesse sentido, porque Lucas teve a oportunidade de dialogar diretamente com Maria de Nazaré. Então, alguns detalhes, sobretudo da noite natalina, da infância de Jesus, ali daquele começo, nós só vamos encontrar em Lucas, justamente porque, a pedido do apóstolo Paulo, ele foi conversar com Maria de Nazaré, que permaneceu por um bom tempo ainda após a partida de Jesus, em tarefa, em ação no mundo, junto àquele que foi designado pelo próprio Mestre para ser, digamos assim, o seu outro filho, né? O seu filho adotivo, João Evangelista, à época ainda muito novo, e eles então, em determinado momento depois da partida de Jesus, se mudam para a cidade de Éfeso, na Turquia, e ali levam adiante a continuidade da tarefa do Evangelho. É ali que Maria passa a ser reconhecida como, digamos assim, a mãe da cristandade, a mãe da humanidade. Era ela buscada pelos continuadores, pelos seguidores de Jesus, como aquele esteio, né, de apoio, de consolo, de esperança e de carinho. Então vamos começar justamente por essa figura, buscando aí algumas virtudes-chave com que talvez possamos aprender com ela sobre o que precisamos ter e desenvolver para que de fato o Cristo e tudo o que isso representa possa nascer em nós. A paz, a resiliência, a confiança, a força, enfim, a sabedoria. E uma das primeiras características dessa mulher que muito nos marca, que é, digamos assim, talvez a característica mais fundamental, é expressa logo naquele cântico seu, tão conhecido, que está no capítulo 1 de Lucas, quando ela recebe o anúncio da tarefa que lhe cabia, quando ela é visitada por um anjo que lhe anuncia a proposta, digamos assim, certamente enquanto espírito ela já o sabia, o que esperava, veio à Terra com essa consciência, mas então quando ela é lembrada da proposta e da dimensão da proposta de trabalho que lhe cabia, e o quanto isso demandaria dela em termos de renúncia, em termos de abnegação, ela profere aquela famosa e conhecida frase que dá, digamos assim, todo o tom da vida desse coração grandioso, desse coração tão forte, tão resiliente. Nós estamos a falar de uma jovem, à época do anúncio do anjo, bem jovem, que, sabendo da dimensão da tarefa, se posta em espírito de humildade, em espírito de abnegação e de renúncia,
e nos traz a frase imortal que deve ser para nós uma busca constante em nossa vida com Cristo. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Segundo a tua vontade, poderemos pensar. Então, falar de Maria é falar de fidelidade, é falar de entrega, é falar de renúncia, é falar de abnegação. Virtude fundamental a todo espírito que anseia de fato crescer na senda da evolução. É preciso abrir espaço em nós e, com isso, esvaziarmos-nos do muito de nós mesmos, caprichos, anseios, que muitas vezes nada mais são do que devaneios e velhos desvios por labirintos tortuosos por muitos séculos já percorridos. É preciso aprender com Maria essa capacidade de esvaziarmos e de entendermos, e mais do que isso, sentirmos, que apostar no projeto divino para a nossa vida não é, como no mundo, uma aposta incerta, mas sim certeira. É entender que a sabedoria que nos rege a vida é maior do que a nossa e que essa sabedoria, a divina, conversa conosco pelas próprias circunstâncias da vida que nos surgem. É aprender, como Maria o fez ao longo de toda a vida, a se deixar conduzir, a se deixar moldar por esse amor, por essa sabedoria que muitas vezes nos convida a renunciar à nossa visão assim tão imediatista para confiar no porvir. Renunciar, que é, digamos assim, essa habilidade de renunciar, a consequência direta dessa postura de fidelidade, de entrega, de fazer-se servo do Senhor para que se cumpra em nós a vontade do alto. O verbo renunciar, a habilidade de renunciar, é essa habilidade de mudar de perspectiva, ampliar o nosso olhar, aprendermos a não nos deter mais no aqui, no agora apenas, a renunciar muitas vezes ao que é certo no mundo, aquilo que é garantia de equilíbrio ou transitório no mundo, de facilidade transitória no mundo, para abraçar aquilo que possa talvez representar agora desafio, luta, demanda, esforço, mas que a longo prazo converter-se-á em nossas vidas em conquistas definitivas. Renunciar, como aprendemos com Maria, é muitas vezes abrir mão de determinados projetos ou alegrias na terra em busca das do céu. É aprender a olhar mais além para as circunstâncias, não naquilo que nos trazem agora, nas sensações do imediato, mas naquilo que podem preparar ou gestar em nós. É afinar a nossa intuição, a nossa percepção, a nossa conexão com o divino, para escutar essa voz que fala em silêncio e nos conduz dizendo: está tudo certo, meu filho ou minha filha, sigamos adiante, certos de que, mais cedo ou mais tarde, as respostas que agora não temos, um dia virão. É bonito isso porque, por mais de uma vez no Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 2, nós vamos ver algumas expressões nesse sentido assim de Lucas. E Maria guardava essas coisas no seu coração. E Maria conferia essas coisas no seu coração. Ou seja, era aquele coração que entregue, que disposto a fazer a vontade do Pai, fosse ela qual fosse, ainda que isso lhe representasse um tremendo sacrifício, ainda que isso fosse para ela, no momento, uma tremenda dor. Aquele coração havia de tal modo afinado esse diálogo com o alto, com o divino, que a todo momento conferia isso no seu íntimo. Ela tinha, Maria, esse diálogo vivo com o seu coração, que nós precisamos tanto desenvolver. Quantos de nós paramos para conferir as coisas em nosso coração?
Quantos de nós não vamos sendo assim conduzidos, levados, diria mesmo arrastados pela rotina, pelas circunstâncias, sem parar para sentir o que nos move, o que está a nos conduzir, qual é a emoção que tem regido a nossa vida. Maria, não. Ela parava diante daquelas coisas todas que percebia, aquele menino que se revelava cada vez mais grandioso em suas possibilidades, aqueles gestos dele de amor e de misericórdia que até mesmo para ela ainda se apresentavam assim, fora do seu entendimento. Tudo aquilo ela analisava em silêncio, ela conferia no seu coração, como a pedir a Deus: Senhor, me auxilia a ser realmente grande o suficiente para ser a mãe de quem me propõe a conduzir. Então ela tinha para consigo esse diálogo, que é onde de fato nós conversamos com Deus, no recinto sagrado do coração. Já dizia Jesus no Evangelho: quando quiseres conversar com o Pai, entra no aposento íntimo, cerra as portas e ali fala com aquele que ouve em silêncio, porque no silêncio Ele haverá de nos responder. Então é preciso aprender com Maria a desenvolver esse contato com esse templo íntimo que todos temos, muitas vezes abandonado, né? Nas palavras de Alta de Souza, volve ao teu templo interno lá, secreto, abandonado, escondido, a mais alta de todas as capelas em nosso coração. E ali conversa com Deus. Ouve o que Ele tem a nos dizer e perceba que mesmo em meio às maiores dores, às maiores tempestades do mundo, uma voz perpassa todo o universo. Uma voz doce, suave, quase que um sussurrar, que diz a todo coração que confia e que se entrega: está tudo bem, meu filho e minha filha, tudo haverá de se explicar. Então essa é Maria, aquela que, sabendo do quanto aquilo demandaria de si em termos de renúncia, porque desde o princípio não sabia, ou já sabia, que não era ele apenas o seu filho, mas sim do mundo, filho do mundo, que era ele alguém que ela deveria entregar à vida no altar da sua abnegação e do seu sacrifício. Sabendo disso, ainda assim, ela se propôs a tarefa. Quando apresenta Jesus no templo, diante de Simeão, está narrado no Evangelho de Lucas, novamente no capítulo 2, Simeão percebe naquele bebê ainda o que ali estava, o projeto divino que estava na face daquele pequeno serzinho, e diz: este veio a Israel para a queda e ascensão de muitos. Volta-se aquela mulher e então lhe diz: no entanto, minha irmã, uma espada trespassará o teu coração. Para que a tarefa dele possa ser bem cumprida, uma espada trespassará o teu coração. Que é o que muitas vezes as mães, talvez do mundo espiritual, ou em desdobramento, quando recebem a incumbência de conduzirem almas, ouvem da espiritualidade superior, para que ela possa realmente seguir o caminho que lhe propõe, que está proposto pelo divino. Muitas mães haverão de ouvir: uma espada trespassará o teu coração. Mas ainda assim, na renúncia e na abnegação, essas mães abraçam a tarefa. Abraçam sabendo o quanto isso vai lhes custar de renúncia, de dores, de lágrimas, de silêncios e de orações que só o seu coração conhece. Pois, como dizia mesmo Emmanuel e Chico, a maternidade é de fato um segredo entre a mulher e Deus. E essa mulher, sabendo dessa espada que a trespassaria, nem por isso se deixou abater. Consagrou-se ainda mais por inteira à tarefa, ao longo de toda a vida, apagando-se para que aquele Filho Divino pudesse brilhar. E assim foi até o final, ao momento angustioso, por exemplo, da crucificação, quando ela, ao longo de todo o processo, ainda oscilava um pouco e rogava ao Divino Pai que pudesse interceder, afinal de contas, o que o filho havia feito para merecer aquele destino. Como toda mãe, ela clamava, ela rogava, mas os desígnios divinos pareciam encaminhar-se para um outro lado,
para uma outra proposta, até que, enfim, ela entendeu e, aos pés da cruz, pôde relembrar a promessa ou as palavras que no início da tarefa havia proferido. Ela pensava consigo: o seu coração materno podia sofrer, mas certamente haveriam festas no reino celeste. Poderiam existir lágrimas nos seus olhos, no entanto, certamente a vontade divina se rejubilava, se regozijava. Ela tinha desejos humanos, mas o Pai tinha eternos e insondáveis desígnios. Ele poderia ser o seu filho, mas antes de tudo era o mensageiro divino. E é por isso que ela, então, entendendo a grandiosidade da misericórdia divina, entende que os seus rogos ou as suas rogativas certamente haviam sido atendidos, não segundo os seus anseios de mãe, mas segundo os planos divinos do Supremo Senhor. E é por isso que, aos pés da cruz, diante do Filho que partia, consumindo a tarefa de maneira luminosa e inesquecível para toda a humanidade, essa mulher tem a força, a coragem e a fidelidade de repetir: Eis, Senhor, aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade, ou segundo a tua palavra. Então, acho que as grandes palavras ou as grandes qualidades que definem para nós Maria e que são imprescindíveis em nossa vida, se quisermos de fato criar espaço para o Cristo em nós, são fidelidade, renúncia, abnegação. Abrir mão dos nossos caprichos, das exigências excessivas e nos esforçarmos sinceramente por entender mais, por entender melhor o que Deus propõe para nós. Entendermos que não estamos no controle da vida, que a vida se nos mostra repletas de convites, repletas de propostas de crescimento e aprendizado, na maioria das vezes diferentes daqueles que esperávamos. E que está tudo bem e que assim deve ser, porque disso precisamos. Porque, uma vez que entendemos que o amor rege a vida, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais leve. Quando nos colocamos nessa postura de entrega, faça-se em minha vida a tua vontade, o fardo, o peso se torna mais suave e mais leve, porque então não existe mais o peso da resistência e da rebeldia. O que nos exaure não é o esforço sincero de transformação e aprendizado, mas sim a resistência à mudança, a rebeldia em entender a proposta divina, quando muitas vezes insistimos nos nossos projetos humanos, limitados e imperfeitos. O que nos exaure, já dizia Buda, um dos grandes ministros do Cristo, o que nos exaure, o que nos consome, não é a mudança em si, mas a resistência a essa mudança que a vida nos propõe. Então, Maria é o símbolo dessa abertura para a vida. Maria é o símbolo dessa fertilidade para que o alto nos possa fecundar. Esse seja talvez o símbolo daquela pureza ou da dita virgindade, que foi tomada num sentido muito literal, mas quer dizer um coração aberto, um coração fértil, um coração disposto a acolher o que quer que venha do alto para converter, ainda que isso sejam dores, em alegrias no reino da eternidade. Por isso, talvez Maria, como primeira ação que teve após a sua desencarnação, como está relatado de maneira muito bela no livro Boa Nova, lá no capítulo 30, quando Jesus vem buscá-la para que ela fosse no seu reino a rainha dos anjos, a primeira ação de Maria, em estando desencarnada, é se dirigir à cidade de Roma para amparar e sustentar os seguidores do seu filho, que ali estavam prestes a serem entregues ao martírio nos circos romanos. E estavam ali muitos deles, de todas as idades, acabrunhados, alguns,
Diante do tamanho do testemunho, da dificuldade da prova, ela então aproxima-se de um coração mais acessível, uma jovem, e sussurra em seus ouvidos: canta, minha filha, aprendamos a converter as nossas dores na terra em alegrias para o céu. E é assim que nascem os cânticos cristãos, que marcaram séculos como uma expressão de espiritualidade jamais antes vista. Os cânticos que precediam os martírios e que por isso mesmo espantavam como era possível alguém, prestes a morrer de maneira tão dolorosa, encontrar ainda assim, ainda ali, motivo para cantar. É porque eram já essas almas que, inspiradas por Maria, sabiam que todas as dores, quando recebidas no clima do sincero aprendizado e do desejo de crescer para o alto, são nada mais do que o adubo para as definitivas alegrias do Espírito, que nascem muitas vezes dos suores e das lágrimas que despendemos no mundo. Isso é evoluir, isso é crescer. Então Maria é para nós essa expressão da abertura para a condução do alto, da fidelidade, da entrega, que se faça aí esse espaço, digamos, propício para a fecundação e a gestação do Cristo em nós pelas sementes recebidas do alto. Sementes de inspiração, sementes de oportunidades, sementes de experiências. E por isso, para ilustrar bem, talvez, isso que representa Maria, nós recorremos aqui a um texto de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Palavras de Mãe, em que Emmanuel resgata uma das poucas frases de Maria no Evangelho, dela própria, falando no Evangelho, que está lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5, que sabemos ser as bodas de Caná. E como nós sabemos, nas bodas de Caná, em determinado momento, o vinho da festa acaba, os noivos eram amigos da família, então recorrem a Maria, a solicitude de Maria, que por sua vez recorre ao filho, e nós todos conhecemos o diálogo. Ela volta-se aos serventes, depois de ter falado com o filho, e diz: olha, fazei tudo quanto ele vos disser. E é interessante transportarmos essa frase, e é isso que Emmanuel vai fazer, para um outro contexto. Entendemos que muitas vezes somos nós, esses serventes, convidados a renovar no mundo e na vida a alegria. E para isso não há outro caminho a não ser atender a essas palavras de mãe, a esse conselho maternal de Maria, que nos diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Em outras palavras, sede fiéis. Porque a maior alegria da vida é a da alma fiel, que obedece e confia. A da alma ou do coração fiel que se entregou à sabedoria e ao amor que regem a vida e que tudo ajustam para o bem, para a luz. Por isso, Emmanuel, pensando essa frase, diz assim: o Evangelho é um roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Olha que linda definição. O Cristo é o Sol, a estrela maior, mas em torno dele, orbitando a sua figura divina, nós vamos ter inúmeros satélites que refletem mais ou menos bem essa luz da estrela de primeira grandeza que é o Cristo. Então o Evangelho é um roteiro iluminado da qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Então, os satélites dessas personalidades que estamos a estudar, José e Maria, dentre elas. Recebemos aí as recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos, igualmente, no documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos as suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. É bonito pensar nisso. O quanto nessas poucas palavras, fazei tudo quanto ele vos disser, o quanto elas estão repletas, o quanto elas estão saturadas de sabedoria
e amor materno. O conselho da maior de todas as mães, dizendo a todos nós, em nossas maiores dores: meu filho, você já fez o que o meu filho te orientou? Porque geralmente as nossas dores nascem justamente do termos nos afastado dessas palavras, do fazer aquilo que Ele nos disse e que não fizemos, e que por isso mesmo tantas vezes sofremos. Porque quem a Cristo segue, mesmo em meio à dor, consegue encontrar alegria. Consegue encontrar nessa química divina a habilidade de converter lágrimas em pérolas, em luzes. Então são palavras, na definição de Emmanuel, repletas de amor e sabedoria materna. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante os corações maternos. Geralmente, a mãe é aquele último esteio, do consolo, do arrimo, quando não temos mais a quem recorrer ou a que recorrer, é aquele ninho sempre sagrado e sempre disponível de acolhimento e de ternura. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Então, ela é o anjo tutelar, como Jesus mesmo a colocou, o anjo tutelar do cristianismo, diríamos, da humanidade inteira, a mãe de todas as mães, a mãe de todos os homens. Então, é muitas vezes com imensas aflições que a ela recorremos. Em verdade, o versículo do apóstolo João, e aqui é preciso lembrar que João também teve uma convivência estreita com ela, não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Então, o que Emmanuel está dizendo? Olha, a passagem lá era um momento de alegria, mas isso não nos impede de extrair dessas palavras a sua expressão simbólica que se aplica também aos momentos de aflição e de dor. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Então ainda é promessa, ainda é o sonho, ainda é o anseio, mas estamos em vias de esforços e de trabalhos para efetuar a união do nosso coração e da humanidade com o Evangelho, com o amor. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança, ou seja, falta-nos a esperança, falta-nos alegria. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal. E eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. Como certa feita, ao próprio Chico foi-lhe trazida a resposta, tendo Emmanuel como intermediário, quando ele disse: Emmanuel, no momento de profunda dor e desafio, será que você não poderia conseguir, assim, algumas palavras de Maria que nos pudessem amparar na tarefa? Emmanuel diz: vou tentar, Chico, verei o que posso fazer. Passados alguns dias, ele traz, então, as palavrinhas de Maria ao coração angustiado do filho, Chico, que a ela recorria. 3 palavrinhas que diziam apenas: isso também passa. Em outras palavras: Chico, fazei tudo quanto ele vos disser, o mais, tudo passa. Quem ao reino busca, dizia Jesus, e a sua justiça, tudo mais lhe será acrescentado. Nada, absolutamente nada, haverá de nos faltar, se ao amor nos voltarmos e se por ele nos guiarmos. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos diz. Então, em nossas aflições, lembremos-nos desse conselho maternal. O quanto das nossas dores
decorrem da nossa indisposição em atender à orientação do Divino Mestre. Então essa é Maria, a disposição da entrega e da fidelidade. Mas há também José, essa figura ainda mais oculta na história do Evangelho do que Maria, talvez das personagens do Evangelho, aquela que menos conseguimos acessar pelas definições que o Evangelho nos traz. Mas, graças ao nosso querido benfeitor Emmanuel, nós temos uma outra referência, belíssima, uma mensagem de Emmanuel no livro Levantar e Seguir, capítulo 6, particularmente ao meu coração, das mais belas mensagens de Emmanuel que já pude ler. Está ali no top 5 das mensagens de Emmanuel para mim, essa mensagem sobre José da Galileia. E Emmanuel, para nos falar um pouco mais dessa personalidade silenciosa, talvez aí já nos representar uma das virtudes mais fundamentais, a desse silêncio divino que nos cabe também buscar. José vai ser, em certo sentido, uma figura da própria presença do grande Pai, do nosso Pai, que age assim em silêncio na vida, na história de cada um de nós, que passa oculto, mas que faz a tarefa imprescindível. Então, Emmanuel seleciona um versículo que está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 20, e que diz assim, E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Então, esse é aquele momento que José intentava afastar-se de Maria para não prejudicá-la, por conta da situação que havia se formado. E ele tinha uma espécie de mediunidade onírica, os avisos que ele recebia, os recebia em sonho, e logo que acordava, os aplicava, os colocava em prática. Então, a partir desse versículo, em que José é visitado por um anjo em sonho e orientado quanto ao que fazer, Emmanuel nos traz as seguintes reflexões sobre essa figura. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela da gloriosa missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. Então, geralmente, quando nós vamos olhar para os vultos masculinos em torno da tarefa de Jesus, quase sempre nós vamos nos fixar naqueles mais próximos, os discípulos, e nos seus tropeços, nas suas falhas, nos seus equívocos, especialmente nos momentos culminantes, digamos assim, da tarefa de Jesus. Então, nós vamos atentar para uma fragilidade de Pedro na negação, a fragilidade de tantos outros discípulos que afastaram-se temerosos quando Jesus foi preso. Enfim, nós vamos verificando as características desses discípulos, a fragilidade do próprio Judas, que embora amasse profundamente Jesus, um ato de precipitação, de impaciência, acaba comprometendo-se sobretudo. A gente geralmente vai se fixar nesses vultos, que naturalmente, nós sabemos, depois se reergueram, se redimiram, se reconstruíram, se edificaram à luz do Evangelho de Jesus. Mas Emmanuel prossegue dizendo, é preciso, porém, observar que a par de beneficiários ingratos, ou seja, de muitos que dele receberam os benefícios e que não souberam agradecer, de ouvintes indiferentes, ou seja, de muitos que ouviram as palavras do Evangelho da própria boca de Jesus, mas que àquele tempo ainda permaneciam indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral. Olha que definição bela, lembrando aí Joana de Ângeles, homem integral, o ser integral, aquele que já se integrou na posse de si mesmo, no conhecimento de si mesmo, aquele que já se fez um, integrou numa mesma harmonia o sentir, o pensar, o falar e o agir. Esse é um homem integral. José da Galileia era um homem integral. Houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que o seu vulto sublime
escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Ou seja, quem quiser ler José da Galileia apenas do ponto de vista humano, decepcionar-se-á, né? Terá uma decepção, porque para lê-lo e para entendê-lo é preciso acessar as fontes de percepção do Espírito. É preciso sentir José da Galileia em sua profunda espiritualidade no Evangelho oculta. Porque assim como Maria tinha aquela espiritualidade profunda, né? Dialogava lá com o seu coração, esse homem, no seu silêncio, era um vulto de uma espiritualidade profunda, que gritava grandiosidade, profundidade, uma alma rica e profunda, embora oculta, embora silenciosa. Então, para ler José da Galileia, é preciso olhar mais para o que não se vê do que para aquilo que se vê. Para ler José da Galileia no Evangelho, é preciso olhar mais para as vezes que ele não aparece, que é quase sempre, do que para as vezes em que ele aparece. Porque aí está a sua grandiosidade, aí está a sua virtude. Emmanuel prossegue. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Será que a gente já parou para pensar nisso? Que um dia o maior projeto divino já enviado à Terra esteve sob a tutela, esteve ancorado nos ombros de um homem. Quando esse homem conduzia Maria e o pequenino Jesus ao Egito, quando esse homem os levava daqui para lá, confiando na orientação daquele anjo. Que grandiosidade desses ombros, que não quiseram aparecer, que souberam se apagar, para que Maria pudesse brilhar mais do que ele e o Cristo ainda mais. Que grandiosidade nesse silêncio, nesse apagar-se, nesse fazer-se pequeno, esquecido, para que outros pudessem brilhar. Que grandiosidade nos pais que sabem trabalhar em silêncio, em renúncia, para manter o esteio, para manter uma família, muitas vezes. Essa grandiosidade de José. O alto confiava tanto nesse Espírito que um dia confiou a ele, Maria e Jesus. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. José é, portanto, o símbolo do devotamento, do dever, do esforço, do silêncio divino, do silêncio de Deus que age no mundo. E é por isso que Emmanuel conclui: a ele deve o cristianismo a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Esse é José da Galileia. Se Maria representa a abnegação, a renúncia, a fidelidade, ele também, na sua parte, representa isso. Aquele que, fiel aos deveres, devotando-se em tudo que podia ser e em tudo que podia dar, entregou-se por inteiro, integralmente, a Jesus e a Maria. É o símbolo, portanto, do quanto nos cabe dar, em termos de esforço, de devotamento, de constância, de nós mesmos, mais do que daquilo que temos, do que somos, a essa obra do Cristo em nós. Em outras palavras, o quanto invisto em mim mesmo, na maior de todas as obras
que posso fazer ou conceber a obra da minha iluminação. O quanto tenho me devotado aos outros também, entendendo que está aí também um convite divino. O saber é entregar-se, o saber doar-se naquilo que se é, para que outros possam bem exercer a sua tarefa, para que outros possam encontrar rumos, para que outros possam reencontrar a alegria de viver, de ser, de realizar. José é o símbolo desse apagar-se para se engrandecer. José é o símbolo do silêncio que precisamos aprender a cultivar para melhor nos orientar segundo os desígnios de Deus. Fugir aos ruídos do mundo, das vaidades, das glórias vãs, dos anseios de destaque, de reconhecimento e de aplausos, para encontrar na glória oculta de servir e de ser útil a maior das alegrias e a maior das realizações. Devotar-se a uma causa, fazer ela a meta da nossa vida. Quantos de nós já têm a sua? Seja ela qual for, mas que seja no bem e no amor, a que eu me devoto. O que em minha vida está acima até mesmo de anseios, sonhos e realizações pessoais. O que eu estou disposto a abrir mão por esta causa, por esse ideal, seja ele qual for. Isso é José, é o devotamento. É o devotar-se. Virtude essencial sem a qual não há efetiva e definitiva edificação de nós mesmos. É aprender a não se pautar e se conduzir pelo brilho aparente do mundo. É aprender a enxergar em qualquer ofício e em qualquer mínimo gesto ou mínima ação, se feita com amor e com valor, a fonte das maiores riquezas da vida. É aprender a investir num legado que o tempo não consome, num legado que de fato enriquece aqueles que vêm depois de nós. Isso é José. Legado de vida. Legado muitas vezes não contemplado e tão pouco valorizado pelo mundo, mas que aos olhos do Espírito tem o verdadeiro valor. Que herança eu estou deixando para os que vêm depois? Porque não sabemos sequer quando ele morreu, mas nós sabemos a herança que ele deixou. Nós sabemos o que ele foi, o que ele representou, para que Jesus e Maria depois pudessem continuar. E isso é a riqueza que José trouxe ao mundo e a obra divina que se propôs a fazer. Então saímos um pouco dessa dinâmica das ilusões do mundo, das aparências, dos destaques, das vanglórias, para aprender a valorizar o pouco, o pequenino bem feito, feito com amor. Para aprendermos a valorizar a consciência que nos aplaude, que nos tranquiliza, mais do que os aplausos do mundo, que muitas vezes outra coisa não fazem senão nos ensurdecer para a voz que realmente precisamos ouvir e pela qual precisamos nos conduzir. É preciso conservar e cultivar também esse silêncio. Aprender a treinar os ouvidos para além dos ruídos do mundo para ouvir o silêncio de Deus. Então, são essas as duas figuras que compõem no Evangelho o ninho de recepção do Cristo. São essas as qualidades que em nós precisarão ser desenvolvidas, treinadas, cultivadas, alimentadas, para que o Cristo aqui possa nascer. Fidelidade, abnegação, renúncia. Deixarmos-nos conduzir, entregarmos-nos, abraçar o projeto divino, seja ele qual for, confiar na certeza de que a aposta em Deus não é a aposta incerta do mundo. Confiarmos na certeza de que o talento empregue no bem e no amor não é uma aposta incerta, não sabemos se vai ou não render, vai render.
Pode não ser agora, nem tampouco nesta encarnação, mas é investimento para a vida. Nós não somos corpos, somos espíritos. Isso é Maria. E por outro lado, em José, humildade, silêncio e devotamento. Esforço, entrega, dar sempre um pouco mais de nós, ampliar sempre um pouco mais as nossas capacidades, nos esforçarmos para melhorar a nossa ação, a nossa intuição, a nossa conexão com o alto. Saímos da dinâmica do mundo e buscamos o silêncio da alma que serve, o silêncio da alma que opera. Entendemos um pouco mais desse Pai divino que opera em silêncio e não concorre com as vaidades das criaturas, como diz Emmanuel no livro Paulo Estevão. Essas duas qualidades, ou esses dois arquétipos fundidos, se converterão em nós nessa manjedoura propícia para o desenvolvimento do Cristo. Por isso me recordo de uma fala do Espírito de Verdade no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, que é esse Cristo, esse consolo que nos cabe encontrar em nós. No item 8, a última das mensagens do Espírito de Verdade, nesse capítulo, ele vai dizer assim, duas palavrinhas: a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Quando li essa mensagem, não pude deixar de associá-la a José e Maria. A abnegação e devotamento são a prece contínua, o estado de prece contínua que em nossa alma estará habilitado a receber e a gestar então a Jesus. A sabedoria humana, aquilo que no estágio em que estamos podemos desenvolver e encontrar, diz o Espírito de Verdade, reside nessas duas palavras. Porque é o que nós, enquanto seres humanos, podemos fazer. Devotarmos-nos e abnegarmos-nos, para que então daí possa, de fato, nascer a sabedoria divina, que é o Cristo. Busquemos a sabedoria humana para que dela nasça a divina. E por isso, mais adiante, ele vai dizer: tomai, pois, por divisa, seja por lema, por bandeira, essas duas palavras, devotamento e abnegação, José e Maria, e sereis fortes, ele acrescenta, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Nessas duas palavras estão resumidos todos os deveres que nos cabem se de fato com Cristo quisermos avançar em direção à felicidade que nos está destinada. O Natal é esse tempo do ano, é esse tempo recorrente, frequente em nossa vida, um lembrete anual para que possamos repensar e reajustar os caminhos que temos percorrido e que nos propomos a percorrer. E em meditando nessas duas palavras que agora se configuram como divisas, como pilares e elementos norteadores da nossa vida, teremos muito no diálogo aí com o nosso coração, nesse silêncio interior, a refletir, a repensar o quanto em minha vida eu poderia destacar de abnegação, de menos eu e mais o Senhor, de menos para mim e mais para os outros, de menos esperar e mais atuar. Reflexões imprescindíveis para que saibamos o quanto de fato de abnegação já vibra em nós. E por outro lado, o quanto estou disposto a me devotar ou a que tenho me devotado, a projetos que o tempo haverá de consumir ou já tenho conseguido me orientar ou projetar aquilo que anseio em algo que de fato haverá de perdurar. O quanto de mim, mais do que tenho, mais do que sou, eu tenho devotado, eu tenho colocado no altar da vida, para que sirva à vida e não a mim. Para que seja instrumento de auxílio, de reerguimento,
de soerguimento e de iluminação aos outros. O quanto de mim, como o sol o faz, como a luz o faz, tenho dado para que de fato possa me iluminar. Esses os caminhos sem os quais continuaremos a rodar em círculos, presos ainda aos nossos velhos labirintos de desilusão, de decepção, de infelicidade e de angústia. Para que o Cristo de fato possa conosco habitar, é preciso abraçar essas qualidades gestantes, digamos assim, do nosso Cristo interior. Que esse Natal possa ser para nós, inspirado pelo alto, pelos nossos benfeitores, um momento de reflexão. Que eu possa ponderar tudo o que tenho feito em minha vida, o que vai, o que vibra no meu coração, projetos, sonhos, anseios, e que eu possa realmente me abrir à proposta do Evangelho, que é a grande carta do alto à humanidade, a cada um de nós, orientando-nos sobre como atacar, digamos assim, sobre como abordar as nossas dores e sobre como encontrar para cada uma delas os bálsamos e os esplendores de luz e de aprendizado que nos podem trazer. Que nós possamos entender que sem o Cristo, sem tudo o que Ele representa e todos esses outros astros que em torno dele no Evangelho vêm ser para nós fontes de luzes inesgotáveis, que sem isso a nossa vida estará sempre muito aquém daquilo que ela pode ser e que está em nossas mãos desde já, sem que precisemos assim esperar tanto. Está em nossas mãos desde já começar a edificar um projeto de vida mais feliz, mais abundante, na medida em que nos dispusermos a acolher e a expressar para o mundo e para os outros a figura de Jesus. Que Ele se faça presente em nossos lares, que sejamos nós o portal, a porta por meio do qual Ele possa entrar e que Ele possa ali encontrar não mais a condição de visitante, mas enfim de habitante, que Ele possa permanecer entre nós, entre os nossos e conosco, não só neste dia, mas daqui para a eternidade afora. E que José e Maria sejam para nós essas lembranças perenes do que nos cabe cultivar, para que Jesus possa ser em nós. Muita luz e muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe sempre.